Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo de Gálatas. Eu convido você que talvez está vendo esse estudo, abrindo esse estudo pela primeira vez, volte e assista as outras aulas, porque a compreensão de Gálatas, o entendimento das coisas de Gálatas, traz para a tua vida espiritual e traz para o teu entendimento do plano de Deus, da obra de Deus, algo muito importante. Quando você compreende exatamente o significado de Gálatas, você tem a convicção e a certeza, queridos, daquilo que passou no coração de Jesus, quando ele esteve entre nós, aquilo que o Espírito Santo trouxe para Paulo quando ele escreveu essa carta, e todas as outras revelações que o Novo Testamento traz para nós, elas estão de uma maneira condensada, elas estão resumidamente aqui colocadas em Gálatas. Por isso é importante de você aprender sobre Gálatas, tá? Eu faço um apelo, não fique só nessa aula, volte nas outras anteriores e procure se aprofundar assistindo as outras que virão ainda. Nós estamos falando de Gálatas 3 porque nós já estudamos o primeiro e o segundo capítulo, que é o momento que Paulo defende ali a sua autoridade e inicia já de cara ali explicando para eles onde é que estava o erro, o absurdo que eles traziam, porque o evangelho que foi apresentado a eles, e não há outro, não existe outro, é aquele onde Jesus é a única justificação. Jesus é a única maneira que nós nos colocamos diante de Deus em condição de salvação e sermos recebidos na eternidade. Não há outra forma. As ações humanas não conseguem fazer isso. Então, capítulo 1 e 2, ele se preocupa primeiro em reforçar a autoridade dele, mas já trata desse assunto, começa a tratar. No capítulo 3, nós vemos a continuidade disso, e ele confronta ali aquela sistema, aquela forma de entendimento do evangelho, né? A pregação que ele havia trazido era uma, e agora eles estão ali se voltando, se direcionando para um outro evangelho. Ele quer confrontar a pregação dele, que era no Espírito Santo, que inclusive tinha trazido milagres, né? Na carta aos Tessalonicenses, Paulo também fala assim: eu não vim a vós com palavras humanas, mas com o poder de Deus, mostrando que em algumas circunstâncias, em algumas situações, ele trouxe ali cura, ele trouxe manifestações sobrenaturais, trazendo sobre ele a autoridade dessa obra do Espírito Santo. E agora aqueles falsos mestres que estavam ali, judaizantes, que vieram perseguindo Paulo através das igrejas que ele abriu, tentando trazer para aquelas pessoas a obrigatoriedade de serem judias e se tornarem ali praticantes da religião judaica antes de se tornar cristãos, porque para ser filho de Deus era necessário isso, quando em Jesus a nossa filiação acontece automaticamente quando nós reconhecemos que ele é o Filho de Deus e aceitamos o perdão dele. Então essa era a dificuldade que ele tinha, uma delas. Então ele cobra isso aí. Qual a manifestação do poder do Espírito Santo que esses falsos mestres trouxeram para você? Em outra maneira de fazer essa pergunta era essa: qual é a ação verdadeira do Espírito Santo sobre aqueles que ensinam diferente do que eu ensinei? Uma outra colocação que ele faz é sobre aquela visão que Abraão, que é um dos, digamos assim, patriarcas mais importantes da religião judaica, que em Abraão está ali a confirmação de tudo aquilo que ele ensina. Porque Abraão é uma prova que a lei não era um meio de salvação. Nós vamos ver na continuidade do estudo aqui, você vai compreender melhor. Mas que a fé e a promessa que foi feita para Abraão antes da lei, 4 séculos antes, né, nos mostram que, na verdade, a lei não é o meio de salvação, mas sim a promessa. E nós vamos entender por que houve a lei na sequência aqui. Um quarto item que Paulo traz para nós aqui, um terceiro item, a lei não é maior do que a graça. Ele trabalha essa questão em que a fé e a graça, ela se sobrepõem à lei naquilo que é a nossa relação com Deus. E um último tópico que eu poderia destacar é que ainda assim ele mostra o valor da lei. A lei tinha valor, mas que não o valor da salvação. E não o valor de que nas práticas da lei eu alcanço a salvação. Mas ela tem uma motivação, e nós vamos entender nesse estudo. Do verso 1 até o verso 5, ele trabalha e confronta a insensatez dos Gálatas, né? Eles demonstram ali um desvio que chega a ser tolo. E no verso 3, Paulo nos mostra aqui, já de cara, a sua contrariedade, quando ele diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne?
Quer dizer, vocês começaram do jeito certo, da maneira correta, vocês iniciaram como o Evangelho foi pregado, como Cristo trouxe para nós, como o Espírito Santo depositou no coração de todos os apóstolos, daqueles primeiros que pregaram o Evangelho, e agora vocês estão se desviando. Né? Essa era a questão que ele trazia ali já de novo, trazendo esse confronto com eles. Né? A verdadeira religião é a que tem adoradores que adoram em espírito e em verdade. O que Paulo tentava mostrar para eles era isso. Jesus já tinha avisado sobre isso. Jesus já tinha falado sobre isso. Lá no capítulo 4 de João, no verso 24, né? Pode abrir a tua Bíblia aí. João, capítulo 4, verso 24. Eu dou uma enroladinha aqui para você achar. Tá? Tem um recado, tem algo que Jesus já ensina para nós, e é lógico que essas pessoas aqui não tinham o Evangelho ainda. O Evangelho ele foi acabando sendo escrito posteriormente à maioria das cartas de Paulo. Mas quando eles foram escritos, então as igrejas tiveram acesso a eles. Mas Paulo, pela ação do Espírito Santo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo ia lembrar a todos os seus discípulos o que ele havia dito. Então Paulo, conhecendo esse Evangelho por aquele encontro que ele teve em Damasco, ele sabia dessa verdade. Mas o Senhor Jesus, ele diz lá no capítulo 4 de João, verso 24, você já achou, deu tempo, né? Eu enrolei, você já achou, né? Que diz o seguinte, que, de maneira resumida, Deus procura pessoas que os adorem, filhos, pessoas que o adorem em espírito e em verdade, porque ele é espírito, né? Não é isso que o teu versículo que você acabou de encontrar e diz isso? Ele é espírito, e importa que ele procure, ele quer, ele busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade, e não em práticas religiosas, e não em apenas cumprimento da lei, como algo que os leva, então, à salvação. Né? Nós vamos discutir aqui a importância da lei ainda, mas a procura de Deus é para adoradores em espírito, quer dizer, com a essência da palavra de Deus, com aquilo que o Senhor tem. A religião baseada em atos humanos, queridos, em práticas, ela foi confrontada o tempo todo com Jesus. Essas pessoas, ao receber a carta aos Gálatas, não tinham ainda o Evangelho. Mas Paulo, pela ação do Espírito Santo, vai trabalhando isso. E um dia eles vão receber, eles vão compreender, falar, olha aqui como que Paulo estava certo. Olha o que Paulo estava falando aqui, olha a realidade. Quando eles entram, por exemplo, ali em Mateus 23, quando Jesus, com muita clareza, diz para eles, olha, vocês, ao tirarem o dízimo, vocês contam até o tempero que a sua mulher usa em casa, para trazer o dízimo certinho, de maneira correta, e se apresentar ali diante da sinagoga ou do templo como pessoas irrepreensíveis. Mas não tem misericórdia, não tem amor, não tem justiça. E ele termina dizendo, façam um e façam outro. Sejam misericordiosos, sejam justos e tenham amor. Você consegue fazer isso sem a ação do Espírito Santo? Se nós conseguíssemos fazer isso, Jesus não precisaria ter morrido naquela cruz. Essas coisas, o amor, a justiça e a misericórdia, elas são frutos da ação inequívoca do Espírito Santo na nossa vida. Então Jesus está dizendo isso para eles. E Paulo, de maneira antecipada, porque não havia chegado o Evangelho ainda, mostra para eles essa realidade. Essa religião baseada em atos humanos é religiosidade apenas. A religião verdadeira é aquela que o Senhor nos traz ali quando explica quais são e como devem ser as pessoas que o Senhor Deus procura, que estejam em espírito e em verdade. Paulo luta para que isso seja consertado com os Gálatas. Eles se desviaram, ele ensinou exatamente isso, mas eles saíram, eles se perderam por palavras, por convencimentos de pessoas que trouxeram ali informações equivocadas, patrocinadas por Satanás, tentando anular a obra do cristianismo que nascia naquele tempo. Mas o diabo, como sempre, ele perdeu, queridos. Tanto que o cristianismo chegou até mim e você, passados 2000 anos, e com a pureza e a limpeza da Bíblia. Foi totalmente ali cheio e maquiado de coisas diferentes através da igreja cristã que se formou dentro do Império Romano, né? A igreja católica. Ela se perdeu e se afastou totalmente da Bíblia, mas a Bíblia permaneceu. E um dia ela chegou com liberdade às famílias, aos estados, aos países, e hoje nós temos a liberdade de ler nas nossas línguas e aprender verdadeiramente o que Cristo queria, o que Deus estabelecia quando criou ali a sua igreja, a igreja cristã. Então, Paulo
continua nessa toada, chegando ali nos versos do 6 até o 13, de 6 a 13 do capítulo 3 da carta aos Gálatas, ele trata do exemplo de de Abraão. Ele mostra que Abraão, que era digamos assim, um ícone, uma marca muito forte do judaísmo, mas que esse judaísmo em Abraão levava as pessoas a ter uma compreensão e o entendimento de que a lei não se sobrepunha à graça. Por quê? Porque Abraão é o camarada que recebe a promessa de que Cristo, o Salvador do mundo, viria e que através de Abraão, que seria o gerador do início dessa família, e essa família viraria uma nação, e Jesus nasceria depois, que esse Jesus, esse descendente de Abraão, traria bênção a todas as famílias da terra. Então Paulo argumenta, é essa que é a promessa. A salvação está aqui, não é na lei que chegou 430 anos depois, que na verdade era algo que estava apenas para orientar as pessoas entre o anúncio da promessa a Abraão e o cumprimento da promessa com a vinda de Cristo. Eu vou repetir esse conceito para você entender o que é a lei. A lei foi uma forma, eu vou continuar falando de outras maneiras, mas preste atenção nesse conceito agora. A lei foi algo que Deus usou do momento em que ele faz a promessa. Então, na sequência, ele traz a lei para que as pessoas andassem nessa promessa, nessa espera, mas que a promessa seria cumprida. E essa promessa sendo cumprida com a vida de Cristo Jesus, ela é superior a tudo aquilo que a lei apenas serviu para manter o seu povo apartado, separado do restante do mundo. Você compreende como a lei é importante? Mas ela não é a resposta para a salvação e para a ligação de Deus com os homens. A lei serviu apenas para nós entendermos que tinha uma série de coisas que fazíamos errado, que destruía as nossas vidas, que desagradava a Deus e que nos impedia de manter esse contato com Ele. Nós entendemos por que Deus está distante daqueles que estão em pecado. A lei trazia essa capacidade, a lei trazia esse entendimento, e é isso que Paulo mostra. Que na verdade Abraão não viveu sobre a lei. Presta atenção nisso. Abraão não viveu sobre a lei de Moisés. Moisés vai viver 4 séculos depois dele. E Abraão não é o pai da fé? Não é em Abraão que começa toda a história do povo de Israel? Não é verdade? Então quando nós vemos e nós aprendemos sobre isso, você entende que Abraão foi chamado e em cima dele foi feita uma promessa. Eu vou ler para você aqui os versículos de 6 até 9, que eles são muito claros com relação a isso, e diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, né? A crença, a fé dele foi lhe dado ali como um homem justo. Saibam, portanto, que os que têm fé e que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Trouxe o Evangelho antes de todo mundo. Qual a primeira pessoa que recebe o Evangelho? Literalmente na Bíblia? Abraão. Né? Abraão que recebe o Evangelho, porque Deus avisa para ele: em você serão benditas todas as famílias da terra. Qual a interpretação disso? Da descendência de Abraão nasceria a luz do mundo, o Redentor dos povos, Cristo Jesus. Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciando o Evangelho a Abraão, dizendo: em vocês serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então Paulo faz um link, uma ligação aqui entre a nossa fé e Abraão. Tinha lei no tempo de Abraão? Não. Não havia ali nenhum dispositivo, não havia a Torá, não tinha sido escrito Gênesis, não havia uma disposição, uma legislação que era respeitada. Não. Havia simplesmente o Espírito Santo agindo no coração de Abraão, um homem de fé e de obediência a Deus, que foi achado justo e em condições de dar sequência ao nascimento de uma família de uma maneira miraculosa, e essa família um dia geraria muitos descendentes. Mas o descendente principal, o descendente ao qual Deus coloca ali como objetivo final da separação de um povo na terra para ele, é o nascimento de Cristo Jesus, aquele que vem da raiz de Davi e que tem uma raiz anterior em Abraão. Quando você vê a genealogia de Jesus,
você vê que passa-se por Abraão. Tá certo? Então, esse é um ponto importante que nós temos que entender, que Abraão dá segurança para mim e para você de prestar atenção. Há algo diferente do que a lei para nos levar até Deus. É a promessa de algo que viria a acontecer. E esse algo é a obra redentora de Cristo Jesus. Ok? Isso aí é o que nós vemos do versículo 6 até o 13. Entre o 10 e o 12, nós vemos ali algo que está escrito em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eu vou ler para você aqui. Abacuque, verso 2... Perdão. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Na parte B dele diz assim: e o justo viverá pela fé. Então, já no Velho Testamento, né, Abacuque 2,4 diz, a parte final dele, e o justo viverá pela fé. É um conceito que está na Bíblia, que depois se repete em Hebreus, nós vemos, aqui também nós vemos Paulo usando muito, mostrando que Deus já tinha falado que a salvação, o justo, aquele que é limpo, aquele que é purificado, ele o faz pela fé, pelas ações que a fé traz nele. E é lógico que a obediência é um ato de fé, e por isso a Bíblia não anula a obra da lei, porque eu vou precisar da lei depois que eu tiver a fé. Eu vou precisar entender a lei para que eu continue caminhando de forma a dar à minha vida um sentido benéfico e de felicidade e de paz, independente das circunstâncias. A lei não morreu, a lei não é algo que tem que ser esquecido. O próprio Jesus disse: passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. O que são as palavras de Jesus? É a lei também. É a salvação e a lei. Elas não passarão, mas elas não têm o sentido de entregar ao homem, através de obras humanas, a salvação. Ela só se dá por Cristo Jesus. É isso que Paulo trabalha com muita força. A lei teria de ser obedecida 100% para que então ela trouxesse salvação. Você consegue ler Gênesis de ponta a ponta, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, anotar todas as leis que foram estabelecidas ali e todas as outras que você, pelo teu conceito moral e ético, possam determinar, e falar: então, eu vivi a minha vida toda sem quebrar nenhum desses preceitos. Tem alguém que faz isso? Teve. Cristo Jesus. Mas ele já passou por aqui, morreu naquela cruz, ressuscitou e está à direita do Deus Pai. Quem mais fez isso? Ninguém. Há alguém que poderia morrer na cruz no teu lugar só se tivesse a condição de ter cumprido tudo o que a lei estabelece. E esse único foi Cristo Jesus. Então a lei não traz salvação. A lei ela não foi feita porque Deus conhece a natureza humana. Deus não fez a lei para que nós fôssemos salvos por atitudes, por obediências a essa lei, porque Deus tinha a consciência que nenhum de nós a cumpriria 100%. E Ele não aceita a tua presença diante dele apenas com a metade da obediência. Então Ele manda Jesus, que morrendo naquela cruz, com o sacrifício dele, derrama um sangue que é suficiente para tirar de mim e de você o peso dessa desobediência, dessa incapacidade de viver sobre toda a lei. E nessa graça, nessa misericórdia, somos feitos filhos de Deus, que nós vamos ver com mais profundidade no capítulo 4. No verso 13 e 14, ele explica como isso se dá. Eu acabei de dizer para você que Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar. Preste atenção no que a palavra de Deus nos diz ali naquele momento. O capítulo 3 e o capítulo 14, versículo 13 e o versículo 14 da carta aos Gálatas, ela traz para mim e para você uma explicação que eu tenho certeza absoluta que você, ao entendê-lo e compreender, você nunca vai achar que está faltando algo da obra de Cristo na tua vida. Talvez você não tenha tomado posse, falte você tomar posse, mas o que ele precisava fazer para que você fosse liberto de vícios, de dificuldades, de mentiras, de maledicência, tudo foi feito naquela cruz. Tudo foi feito. O verso 13, o verso 14, conta para mim e para você aqui o que Jesus se tornou naquela cruz por você. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque a lei é maldita, por quê? Porque ela vai te levar para a perdição, ela não te leva à salvação. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E ela é maldita não porque ela é ruim, ela é maldita no sentido de que não traz para você a condição de você chegar na presença de Deus, porque você não consegue cumpri-la. Então Jesus tomou ali sobre ele essa incapacidade nossa,
E a maldição que estava sobre mim e sobre você, ele assumiu. É isso que é o significado verdadeiro da nossa religião, da nossa fé, do que Cristo trouxe. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebessem pela fé o Espírito prometido. Ou seja, Abraão recebe a promessa. Nesse intervalo, Deus traz a lei para que as pessoas compreendessem por que precisavam da salvação. E em Cristo, essa salvação chega. E então a promessa a Abraão foi cumprida. E a salvação chega aos homens. Isso que nós temos que compreender, é isso que Paulo traz ali aos Gálatas, essa informação até o verso 14. Do verso 15 até o 22, que é a parte final, ele diz que a lei não se sobrepõe, né? A lei não se sobrepõe à graça, à promessa de Cristo. Ao contrário, nós temos então essa ação, né, da graça vindo completar o que a lei não pôde fazer por nós, pela nossa incapacidade, né? Eu disse que era a última parte, não é? É do 15 a 22, é a penúltima parte dos significados e dos ensinos do capítulo 3 aos Gálatas. No verso 16, eu quero ler para vocês aqui, para nós entendermos com mais profundidade, com mais facilidade. O verso 16, Paulo ensina o seguinte: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Aquilo que nós estudamos e entendemos ali até o verso 13 e 14. Digo isso, que uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei. O Senhor não tinha trazido a Abraão: todas as famílias da terra serão benditas em você? A lei fez isso? O decálogo, os 10 mandamentos, as famílias se salvam cumprindo aquilo lá? Não, porque ninguém cumpre tudo. E os demais? Porque a Bíblia diz: se você deixar de cumprir uma única vírgula da lei, você está em pecado. Então foi a lei que trouxe a salvação aos homens? Não, mas Deus disse a Abraão: você vai ser bênção para as famílias. Qual é a bênção que chega a todos nós e nos coloca diante de Deus? Cristo Jesus. Amém? Eu estou insistindo nesse conceito, queridos, porque ele é muito importante. E hoje em dia nós não temos mais ninguém querendo judaizar a nossa igreja. Mas nós temos muitas teorias, muitos evangelhos que têm sido tentado pregar goela abaixo nas nossas igrejas, e como eu já disse, outras oportunidades. Até mesmo dentro da nossa denominação, nós temos pastores e mestres que estão se desviando totalmente do evangelho e trazendo coisas absurdas, muito semelhantes com essas dos Gálatas. E nós devemos confrontar isso, nós não podemos engolir essas coisas. Se nós olharmos então no verso 19, também algo importante. Logo, para que a lei? A grande pergunta. Ela foi acrescentada por causa das transgressões. É isso que nós já dissemos anteriormente. Para que tem a lei? Para você conhecer a transgressão. Se você não souber que adulterar é pecado, e que isso distancia você de Deus, como é que Deus pode te chamar a atenção e te cobrar sobre aquilo que você não sabe que não é correto? Então as leis foram feitas para nós termos consciência daquelas coisas que não devemos fazer. E eu repito, não porque Deus quer, não porque Deus estabeleceu. Deus não muda quando você peca e não muda quando você obedece. Você se abençoa quando obedece e você se destrói quando você desobedece. É para você que está aqui na Bíblia, não é para ele não. Ele não muda, ele só se alegra com o filho, com os filhos, né? Você que está aí, eu aqui, quando obedecemos a ele. Então essa é uma realidade. No verso 20, tem aqui algo que às vezes as pessoas não conseguem compreender. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Mediador, são 2 testamentos. Qual que é o primeiro? O Velho Testamento. Qual que é o mediador? Moisés. O segundo testamento é feito com quem? Quem que é o mediador da parte dos homens? Cristo Jesus. Até Hebreus vai dizer: se fosse perfeito o primeiro, não tinha necessidade de ter o segundo. Por que o segundo é perfeito? Porque é aquele que nos representa diante de Deus. Lá era Moisés representando os homens e Deus. O segundo é Jesus, o próprio Deus encarnado, representando a nós, conversando com Deus
e acertando com ele a aliança, que na ceia nós dizemos que é a nova aliança. Vocês entendem? São dois mediadores, Moisés de um lado, Jesus de outro. O próprio Moisés disse, um dia virá um profeta maior do que eu. Ele já sabia, de antemão, que um dia viria alguém que faria uma aliança muito mais perfeita com o Pai. Então, isso tudo é que Paulo tenta mostrar para fazer com aqueles que tinham ressuscitado ali o judaísmo dentro do cristianismo, que eles tinham que se perder. Queridos, essa luta de Paulo, ele morre antes dela terminar, mas até o ano 70 depois de Cristo, nós tivemos muita dificuldade com a tentativa de infiltrar o judaísmo no cristianismo. Mas com a destruição de Jerusalém pelo Império Romano, eles se dissiparam por todo o mundo e manteve-se ali só mesmo uma seitazinha chamada Ebionitas, que eles eram cristãos, mas com práticas judaicas, mas que também, através do tempo, no segundo século, já não existiam mais. E dali por diante o cristianismo ficou totalmente independente do judaísmo, né? Mas foi uma luta que demorou muito para ser resolvida. Muito bem, queridos, nós estamos tentando chegar ao final do nosso estudo, que é o capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, ele é cheio de conceitos, né? E no verso 23, hoje o nosso vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas tenha paciência, tá? Vamos terminar ele para poder chegarmos nas outras aulas logo e encerrar esse estudo. Do verso 23 ao verso 29, nós vemos aqui ele explicando mais um pouco o que era a lei, né? No verso 24 diz assim, eu acho que ele é bem simples e bem fácil de você compreender. Paulo traz com clareza um significado do que é a lei. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Em algumas traduções mais antigas você vai encontrar aio. O que era aio? Aio era um servo. Mas na verdade no original grego a palavra é pedagogo, né? Pedaigogos, digamos assim, em grego, mas abrasileiradamente, aportuguesadamente, pedagogo. O pai de família contratava um escravo, um servo, alguém que estava ali a serviço dele, e orientava o seu filho a aprender as coisas, uma profissão, os conhecimentos, aqueles que eram mais cultos, por exemplo, estudavam filosofia, ensinavam o menino a escrever e a ler, né? O pedagogo, que é fácil você ligar, né? Quem é professor no nosso grupo é um pedagogo. Onde que nasce a profissão de vocês? Dessa prática. Pessoas que com instrução, mas estavam na condição de servo, ensinavam a criançada. Porque apesar de serem herdeiros e filhos do dono da casa, naquele momento eles não tinham influência nenhuma e eram ensinados, suportados, conduzidos pelo pedagogo. É isso que Paulo faz uma comparação. Porque quando esse menino ele vai chegar na idade madura, ele passa a ser herdeiro. Ele não depende mais daquele pedagogo. O que ele precisava do pedagogo, ele recebeu, que era a orientação, que era a base cultural e escolar para ele ser um homem de êxito no futuro. Mas a partir dali ele passa a viver em liberdade, com o conhecimento que ele tinha, mas ele tomando as decisões. Então é isso que Paulo mostra para eles. Olha, a lei foi como um aio, foi como um pedagogo. Foi importante? Foi. Mas a partir do momento que nós temos a chegada de Cristo Jesus, todos os homens têm a liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Por que essa frase de Jesus? Por que ele fala isso em João 8,32? Porque havia a necessidade de uma libertação. A religião não tinha libertado as pessoas. A lei não tinha libertado as pessoas. Mas ele sim. Na ação da cruz e na ação da porta aberta para o Espírito Santo então dominar nossas vidas e não mais o nosso querer. É lindo isso aqui, sabe? Quando a gente começa a pensar o amor de Deus, né? Então ele traz Jesus para que Jesus então fizesse por mim e por você o seguinte, fizesse uma portinha no teu coração. E essa porta então ele abre e tira de lá tudo aquilo que você tentou fazer para ser bom e para agradar as pessoas e agradar a Deus e não conseguiu. Ele fala, tira isso. Agora, coloca o meu espírito lá dentro. Coloca o meu espírito. Fecha a portinha do teu coração com ele lá dentro. E a partir de hoje, começa a fazer as coisas do jeito que ele te ensinar. É isso que Cristo fez. Então a lei
Ela veio para nos dar um suporte, o conhecimento para aquelas pessoas. Mas para nós hoje que viemos depois de Cristo, a lei que nós temos que guardar no nosso coração é a lei do Espírito Santo. É a ação dele nos levando, nos motivando às decisões que temos que tomar. E não temos que nos prender àquilo que foi importante para os judeus e que pode ser até hoje. Pode ser até hoje, eles ainda vão se converter a Cristo, mas ainda hoje a lei pode estar ajudando eles. Mas nós não, nós já recebemos a Cristo. Nós não precisamos entender que a lei nos direciona. O que nos direciona é o Espírito Santo, que nos leva a mostrar que a lei, que aquilo que Deus ensina, se seguido, se mantido no nosso coração, mantendo-se, perdão, me perdi aqui no verbo, mantendo-se no nosso coração, vai nos fazer felizes, fortalecidos e prontos para enfrentar a vida. O verso 25 a 27, queridos, ele esclarece bastante isso, dizendo assim, ó: mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Não chegou a graça? Não chegou a fé de Cristo Jesus, que é aquela fé que começou em Abraão e termina em Jesus? Ela não chegou até nós? Então nós não precisamos da lei como reflexo para buscar a graça de Deus, porque ela nos foi dada. E então ele continua dizendo aqui: mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao pedagogo, ao guardião, ao aio. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. É Cristo. Você está revestido de Cristo. No batismo você recebe a confirmação disso, né? De uma maneira pública. Então você não precisa de mais nada. É isso que Paulo está querendo dizer. Se você está revestido de Cristo, acabou. O Espírito Santo vai te levar a ser obediente àquela lei, não como uma forma hipócrita, farisaica, mas como algo que você vai fazer com prazer, com alegria, com a força do Espírito Santo, te abençoando para você cumprir essa lei e então ter uma vida abençoada e poder abençoar outras pessoas e fazer com que Deus se alegre por ter colocado o Filho dele naquela cruz, mas que aquilo reverteu-se em bênção na tua vida, em transformação da sua vida. Aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais, o que maldizia agora fala bem, aquele que tinha inveja, que tinha lascívia, tudo isso se perdeu porque o Espírito que está lá dentro, do coraçãozinho que foi aberto por Jesus e colocado lá dentro, então o capacita a fugir de todas essas coisas. Amém, queridos? É isso que a palavra de Deus nos traz. Não há mais separação, nós somos todos filhos de Deus em Cristo Jesus. Não tem um povo de lá e um povo de cá. Nós somos chamados o Israel de Deus hoje. Nós somos filhos de Deus, queridos, pela promessa que havia lá em Abraão. Terminando aqui a leitura, nós pegamos o verso 29 que diz assim: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tá bom, queridos? Abraão é o pai da fé? Ele é teu pai também. Você é herdeiro dele. A promessa que veio para ele alcançou você. As famílias que seriam abençoadas por Abraão são as suas, são as minhas, são as nossas. São aqueles que amamos, aqueles que nós estamos juntos e que Deus prometeu e cumpriu na cruz. Portanto, nada de querer voltar ao passado e anular a obra de Cristo. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que abençoa. E como Paulo diria, e tenho dito, tá bom? Até a próxima, queridos, e a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém? Não deixem de olhar no nosso grupo, todos os dias tem uma meditação, Minutos Preciosos está indo ao ar todos os dias para vocês também, tá bom? E além disso, nós também temos outras publicações que eu gostaria que vocês acompanhassem, tá certo? Eu passarei tarefas sobre esse vídeo, né? E a palavra é explicando, tá? A senha é explicando, tá bom? Ok? Deixa eu anotar aqui para não me perder depois, né? Até a próxima publicação. Um abraço do pastor Marcelo, a todos de vocês da igreja aqui de Araújo Moreira e também alguns que eu sei que os nossos vídeos têm rodado um pouquinho aí, têm chegado a outras pessoas e que o amor de Deus possa abençoar vocês também. Amém? Até a próxima. 34 minutos, mas vale a pena, viu? Vale a pena. Busca os outros vídeos e assista os demais que nós passaremos sobre Gálatas. Até mais.